O poder da oração em línguas, parte 5. O que é maior, orar com seu entendimento ou orar com seu espírito? 1 Coríntios 14:14. Porque se eu oro em uma língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. Durante uma das reuniões do Night of Bliss, que realizamos em 2002, perguntei: quantas pessoas aqui não acreditam em falar em línguas? Era uma grande multidão de milhares de pessoas e apenas algumas mãos se levantaram. Vi um rapaz e uma jovem entre eles e falei para eles virem à frente. Eu perguntei por que eles não acreditavam em falar em línguas e ambos deram a mesma resposta. Porque eu não entendo isso e não consigo orar em línguas. Porque eu não entendo. Mas o fato de você não entender é uma prova positiva de Deus. É o que a palavra de Deus diz, eu respondi a eles. Então eu li essa escritura, 1 Coríntios 14:14, que acabamos de ler, e eles ficaram convencidos. Orei então para que eles recebessem o Espírito Santo e a capacidade de falar em outras línguas. E enquanto a multidão olhava, eles estavam gloriosamente cheios do Espírito e começaram a orar em línguas. Quando você fala ou ora em uma língua desconhecida, você não precisa entender o que está dizendo, porque as palavras vêm do seu espírito. E nesse momento, o seu entendimento, isso é a sua mente, está infrutífero. A tradução da Bíblia Viva diz: se eu oro em uma língua que não entendo, meu espírito está orando, mas eu não sei o que eu estou dizendo. Veja, as palavras não passam pela sua cabeça. Elas vêm diretamente do espírito para a sua boca. Então você não pode entendê-las, a não ser que o Espírito Santo abra seu entendimento e ele revele a você. E ele fará isso se você pedir a ele. Essa foi minha observação, olhando para muitos cristãos. Eles preferem orar na língua nativa que eles entendem e não em outras línguas. Mas essa é a menor das duas. Vejam o que o apóstolo Paulo disse: eu oro com o espírito e também com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. A partir dessa passagem, vemos que orar com o entendimento é também. Mas a maioria dos cristãos faz o contrário. Eles oram com o entendimento e também com o espírito. Essa é a razão pela qual muitos deles enfrentam desafios que parecem nunca conseguir superá-los. Paulo disse: eu vou orar com o espírito e também com o entendimento. Ele disse: graças ao meu Deus, eu falo em línguas mais do que todos vocês. Veja, orar com o entendimento é o também. O maior é orar com o espírito, orar em outras línguas. Portanto, antes de orar em português ou em qualquer outra língua que você aprendeu, ore no espírito. É melhor orar em línguas do que orar em um idioma, pois então você está falando mistérios no reino do espírito, diretamente com Deus. Esses mistérios são a resposta às suas perguntas e a sabedoria que você precisa para lidar com as situações que você enfrenta. Você pode então trazer esses mistérios para o seu entendimento, onde eles se tornam proveitosos para você quando recebe a interpretação. Agora veja, línguas mais interpretação igual a profecia. 1 Coríntios 14, versículos 4 e 5 falam sobre isso. Falar em línguas inclui orar, pregar ou dar uma mensagem em outras línguas. E é por isso que você precisa da interpretação para que você e outras pessoas sejam abençoados. Profetizar é falar a palavra de Deus com poder. É falar as revelações da palavra de Deus na compreensão do povo. Então a igreja é edificada. A Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, exceto aquele que fala em línguas e interpreta. Em outras palavras, falar em línguas mais interpretação é igual a profecia. Mas se não há interpretação e você está falando em línguas, a profecia é maior e melhor porque edifica a igreja. E falar em línguas edifica somente a você. Todavia, Paulo diz, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Todavia não a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se desfazem, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios. Olha o que ele diz. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistérios, isso é, em linguagem desconhecida. A palavra de Deus é sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. Se eu disser, por exemplo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, os homens espiritualmente sem instrução não entenderão o que isso significa. Não faz sentido para o homem natural, porque eu estou falando a sabedoria de Deus em mistérios. E eles não podem entender isso. Agora, ative o seu espírito. Orar em línguas estimula, ativa o seu espírito. 1 Coríntios 14 e 15 diz: porque se eu oro em uma língua desconhecida, meu espírito ora. Então o que eu vou fazer? Vou orar com o espírito e também com o entendimento. Paulo nos mostra qual é o também.
é o orar com entendimento. Ele não disse vou orar com entendimento e também no Espírito. Ele disse vou orar no Espírito ou com o Espírito e também com entendimento. Isso significa que eu vou primeiro orar no Espírito. Então eu também orarei com entendimento. Então ele disse, se eu oro em uma língua desconhecida, o meu espírito ora. O que significa orar em línguas é a oração do espírito humano recriado. É aqui que está o poder. Leia a próxima escritura, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em uma língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém entende seu significado, porque no espírito ele profere verdades secretas, coisas ocultas. Isso está na versão amplificada. Você vê? Quando fala em línguas, não está falando com homens, mas com Deus. Você está falando mistérios, verdades secretas, que não são óbvias para o entendimento humano. Quando você ora em línguas, verdades e realidades secretas estão sendo reveladas. Há momentos em que você pode não saber o que fazer. Você pode precisar de uma ideia, um plano de negócio, um plano para sua família, um plano para sua própria vida. Você pode nem saber que passo dar, mas quando você ora em línguas, as verdades serão reveladas ao seu espírito e você saberá o que fazer. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando esses pensamentos ou palavras surgem em você, você recebe essas verdades secretas de Deus. Quando você ora em línguas, as pessoas mundanas podem rir de você, porque não entendem o que está acontecendo. Os cristãos carnais podem zombar de você e podem pensar que você é um bobo. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que ele escolheu as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. E quando você ora em línguas, você terá resultados surpreendentes, que vão confundir e influenciar o mundo ao seu redor. Eles não serão capazes de compreender como você tem experimentado uma vida bem-sucedida. Glória a Deus por isso.